Queridos amigos do Novo Tempo Portugal e também todos os amigos que nos escutam através das ondas da Rádio Clube de Sintra, sejam bem-vindos para mais um programa, a Bíblia Aberta. Um programa onde, com certeza já sabem, estudamos um tema bíblico durante um período de 3 meses. Como também já sabem, estamos a estudar o livro de Gênesis, o livro que dá início cronológico à Bíblia. Estamos já na 10ª semana, estamos a caminhar muito rapidamente para o final deste trimestre. Hoje temos o nosso amigo Fernando Ferreira. Fernando, muito bem-vindo. Obrigado por estar aqui connosco. Muito obrigado. E aceitar o convite para nos ajudar a entender melhor este tema. É um prazer. Fernando, na semana passada nós estudámos sobre a trama toda que envolveu a família de Jacó. Jacó, Esaú, o seu irmão, o seu pai, a sua mãe. E agora, no estudo desta semana, o título do estudo desta semana pode ser assim um bocado difícil de entender. Jacó, Israel. Eu lia já o verso que serve como base para o estudo desta semana, que está em Gênesis, no capítulo 32 e no versículo 28, que diz: Então disse, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Fernando, o que eu lhe peço já é para fazer aqui um pequeno apanhado do estudo desta semana. Efetivamente, podíamos dizer que a saga continua. Exatamente. A vida de Jacó é uma vida incrível, uma família incrível, com lutas tremendas na sua vida. Este texto mostra-nos que houve uma mudança. Houve uma mudança grande na vida de Jacó, hoje vai ser retratada. Quando nós pensamos nesta lição, eu gosto muito porque ela aborda 4 ou 5 capítulos. É o capítulo 32, 33, 34, 35. São 4 capítulos. E logo no início do capítulo 32, nos abre os primeiros 2 versículos, dão-nos logo uma ideia do que vai ser a lição. Por exemplo, o versículo 1 do capítulo 32 diz: E foi também Jacó o seu caminho, e encontraram-no os anjos de Deus. E Jacó disse, quando os viu: Este é o exército de Deus, e chamou o nome daquele lugar Manaim. Manaim quer dizer 2 exércitos ou 2 bandos. E refere-se a 2 grupos de anjos. O comentário bíblico diz que era um grupo de anjos que seguia adiante Jacó e outro grupo que ia atrás. Portanto, e realmente a ideia aqui com o exército, estamos a pensar em luta. Continua a haver uma luta na vida do patriarca Jacó e a luta é constante em diversos momentos da vida de Jacó, que nós vamos ver ao longo destes 4 capítulos. Nós ficamos admirados com a instabilidade, com a luta que era constante. Era realmente constante na vida de Jacó. E, aliás, a primeira parte começa logo com lutando com Deus. É o capítulo 32, não é? Que luta é esta, Fernando? É interessante ver que luta é esta, porque no contexto desta luta estava muitos anos atrás, 20 anos antes. E a vida de Jacó foi sempre de lutas, e agora Jacó vinha de casa de Labão, foi o estudo anterior, regressava rico, mas por outro lado vinha muito preocupado. E a luta que nós percebemos aqui, além de ter também uma dimensão física, era acima de tudo uma luta mental e espiritual. Esaú vinha com um grupo de 400 homens, portanto o seu irmão vinha ao encontro. Percebemos que Jacó enviou mensageiros com presentes para apaziguar o seu irmão, fez passar as suas mulheres, os seus filhos, e ele ficou sozinho. E as grandes lutas acontecem assim. Ele estava realmente sozinho, angustiado, a sua mente estava ocupada. Primeiro lembrava-se do seu pecado, do seu erro, que ele enganou o pai e também, ao fim e ao cabo, enganou o irmão. Mas, por outro lado, Deus tinha-lhe dito para voltar. Aliás, ele, no capítulo 32, versículo 9, disse mais Jacó: Deus do meu pai Abraão e Deus do meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela e far-te-ei bem. Quer dizer que ele estava a cumprir a ordem de Deus. Lembrava-se também da visão de Betel, que Deus tinha prometido e que o acompanharia para onde ele fosse. E no meio deste contexto, com a sua mente ocupada com estas coisas, ele é surpreendido de noite por um varão.
um varão que é um termo que aparece aqui, aparece em diversos lugares na Bíblia e simboliza ou significa um ser celestial em forma humana. Inicialmente, Jacó não se apercebeu disto, Irmão diz que era pela meia-noite, quando esse encontro se deu, e eles lutaram durante a noite. Foi uma luta que ele se apercebeu pela manhã que estava a lutar com Deus. É um aspecto incrível. Logicamente, quando nós falamos, e a pergunta que fez, como é que se luta com Deus? Que é isso de lutar com Deus? Se Jacó estivesse a lutar com Deus, com o espírito de confrontação e desafio, naturalmente que Jacó tinha sido banido. Há ali até uma altura em que, durante a luta, normalmente numa luta, numa ideia de nós termos de uma luta, um confronto físico entre duas pessoas, a ideia que nós temos é alguém eventualmente se acabará por se sobrepor ao outro e a luta terminará, claro. Quanto mais rápido, melhor. Mas nesta luta, a determinada altura, dá a ideia de que Jacó não quer que a luta acabe até que aconteça algo que ele pede. Que ele esperava. Exatamente. Que ele esperava. Aliás, esta luta, como eu dizia, não era de confrontação, era uma luta pela submissão. Exatamente. Pelo perdão. Jacó, quando se apercebeu que estava com Deus, e ele diz no versículo 26, não te deixarei ir se não me abençoares. Quer dizer que Jacó precisava de sentir o perdão, precisava de sentir a bênção. E realmente ele é abençoado e é quando lhe é mudado o nome. Eu achei no comentário ao nosso estudo uma frase muito interessante que diz que a fraqueza de Deus no confronto com o ser humano é uma expressão da sua graça e do seu amor. Como é que Deus não é fraco, Deus é todo-poderoso. Exatamente. Mas a fraqueza, segundo esta ideia que está aqui, Deus é sensível ao ser humano, é sensível, a sua graça torna-o muito sensível ao ser humano. Aliás, quando Jesus estava nesta terra, aparece diversas vezes nos evangelhos a expressão que ele se movia de íntima compaixão. E, na verdade, Deus sentiu isto por Jacó naturalmente, como sempre sentia, e ele foi perdoado. Foi perdoado. E ele, de Jacó, vem aqui o título da nossa lição, que queria dizer suplantador ou mais esperto, ele passou a ser aquele que era conhecido por aquele que luta com Deus. Deus lutou com Israel, é isso, com Jacó, é isso que não quer dizer, o que comprova que realmente as coisas estavam ao contrário. Deus estava a lutar com ele a lutar com Deus, e a sua esperança era que realmente fosse perdoado. Aqui é um aspecto muito interessante, porque será que nós temos necessidade, fazendo uma aplicação pessoal ao nosso tempo, será que nós temos necessidade de lutar com Deus? E outra pergunta é como é que se pode lutar com Deus? Exatamente. Na verdade, pode-se lutar com Deus de joelhos. É nesse espírito de submissão, na esperança de que Deus ouça, de que Deus abençoe, de que Deus proteja. Era isso que Jacó queria, e Jacó sentiu-se animado, sentiu-se revigorado. Aliás, o capítulo 33 vai-nos falar sobre a luta entre os irmãos, mas ele introduz esta parte da lição com o Gênesis 32:30, que é um texto que nos diz, chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia, tenho visto a face de Deus, ou tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Quer dizer que Jacó, ao ver Deus, ao contemplar Deus, ao estar na presença de Deus, ao ser tocado por Deus, ele sentiu que foi salvo, a sua vida foi salva. Era a salvação. Este encontro serviu também como preparação para o encontro que aconteceria já de seguida. E o encontro pelo qual Jacó temia, que era o encontro com o irmão que tinha enganado há muitos anos atrás. Exatamente. Aliás, é muito interessante porque há a linguagem é comparável, porque diz que ele viu a face de Deus e foi salvo. E depois, no capítulo 33, ele diz que disse para o irmão, tenho visto o teu rosto como se tivesse visto o rosto de Deus e tomaste contentamento em mim. Quer dizer que ele alcançou isso, o perdão de Deus e o perdão do irmão. Foi um encontro interessantíssimo, porque Jacó, quando chegou diante do irmão, diz-nos o texto que fez 7 vénias. É interessante porque este número é o número da plenitude, não é? Quer dizer que ele, ao se curvar perante o irmão, era um sinal de humildade,
E eu diria, usando que ele o fez 7 vezes, que era a plenitude da humildade. Ele humilhou-se completamente diante do irmão. E é um paradoxo, porque quando eles estavam no ventre da mãe, foi dito que ele estava a agarrar o calcanhar e que o mais velho serviria o mais novo. Também na bênção que Isaac tinha dado, dizia que o Jacó seria servido por outros povos, quer dizer que o Jacó é que seria servido, mas neste momento ele estava como servo. Aliás, é muito interessante que ele, quando disse aos servos para se encontrarem com o seu irmão, quando o vissem, dissessem o meu senhor Esaú, e se referissem a Jacó como Jacó teu servo. Quer dizer, ele que tinha a bênção, ele que tinha sido abençoado para ser o maior, ele agora aceitou ser o menor. Este é um aspecto muito interessante, que no Evangelho é assim. Aquele que quiser, Jesus dizia isso, exatamente. Né? Aquele que quiser ser exaltado, exatamente, será humilhado. E, portanto, é muito interessante, quer dizer, que ele estava aqui a fazer 7, digamos, já que estamos ao número 7, ele tinha recebido 7 bênçãos. Quando nós vemos o texto, podemos descobrir que ele, na bênção que recebeu de Isaac, ele recebeu 7 bênçãos. E agora ele faz 7 vénias, ele diria, retribui 7 vezes a bênção que realmente tinha recebido. Isto, na verdade, é muito interessante, porque em vez de vingança, ele conseguiu receber abraços e beijos do seu irmão. Em vez de vingança, a amizade. E para Jacó, Ellen White diz que a crise tinha passado. O grande problema dele, a grande angústia, ele agora estava perdoado por Deus e perdoado pelo irmão. Bom, era um momento de um alívio que nós não imaginámos, nem conseguimos descrever. Mas este episódio lembra-nos a graça. A graça evoca a graça de Deus. Ele não merecia ser perdoado, porque quando uma pessoa é perdoada, não é porque mereça, é porque o perdão é para ser oferecido, não é verdade? E ele foi perdoado por Deus e perdoado pelo seu irmão. Portanto, aquilo está tanto bem. Portanto, foi um encontro interessantíssimo para Jacó e é um exemplo também para nós percebermos a importância do perdão. Eu imagino que Jacó se deve ter sentido mais novo uns anos, porque o peso da culpa é muito grande, é enorme. Isso é que o angustiava. E ele, quando se encontrou com Deus e com o irmão, pôde ver a face de um e a face do outro. Bom, ele sentiu esse alívio que ele tanto necessitava. Nós, e peço desculpa de estar a interromper, sim, não. Nós chegámos aqui a uma altura da vida de Jacó que parece que então, finalmente, tudo agora apontava para que correria bem daqui para a frente. Exatamente. Tinha lutado com Deus, tinha entendido melhor o perdão. Claro. Tinha também este encontro com o irmão que ele antecipava com algum medo o que iria acontecer, mas o irmão vem e perdoa, ele sente esse perdão, ele tinha posses financeiras, tinha o perdão de Deus, tinha o perdão do irmão. No entanto, logo a seguir, temos o relato de um acontecimento bastante perturbador, que é o de uma violação. Exatamente. Como dizia, o anseio de Jacó parecia que estava finalmente alcançado. Ele agora estava em Siquém, portanto tinha chegado à terra onde ele queria chegar, comprou um pedaço de terra, portanto ele agora estava-se a estabilizar, ele que era um nómada durante tantos anos, montou as tendas em Sucote, por acaso a palavra Sucote quer dizer tenda mesmo, ele estava instalado, e mais que isso, ele fez um altar, preparou um altar para o Deus de Israel. A lição fala de 2 palavras, que eram o ideal dele, era Shalem e Shalom. Era segurança e paz. E parecia que as coisas estavam a encaminhar-se para aí e há realmente a violação da sua filha, Dina. É interessante perceber isto e refletir também em alguns detalhes. A primeira, porque é que isto aconteceu? Porque Dina quis ir ver as raparigas da cidade. Ela era uma jovem nómada e agora, naturalmente, sentiu-se atraído pela vida daquelas jovens que viviam na cidade. Não era isso que estava previsto. Eventualmente, se ela estivesse no seu clã, não teria acontecido absolutamente nada disto. E ela foi vista pelo príncipe de Siquém e foi raptada e violada, digamos. Mas isto dá-nos a impressão que era costume naquela época, não era nada que fosse inusitado. Mas aquele jovem parecia querer corrigir o mal. Ele e o pai vieram falar com Jacó, com a família, estavam a pedir-lhe para que eles aceitassem o filho, para que lhes dessem a filha.
E tudo estava a ser combinado, aparentemente bem. Até aparecerem em cena os irmãos de Dina. Exatamente. Simeão Há e aqui Levi. um texto que é muito interessante, que é no capítulo 34, versículo 21, que nos diz, estes varões, aqui temos Emor, pai de Siquém, a falar à sua cidade. Estes varões são pacíficos conosco, portanto habitarão nesta terra, negociarão nela, eis que a terra é larga, de espaço, diante da sua face, tomaremos nós as suas filhas por mulheres e lhe daremos as nossas. Mas somente consentirão aqueles varões em habitar conosco, para que sejamos um povo, se todo macho entre nós se circuncidar como eles são circuncidados. É interessante, a boa vontade, uma cedência incrível que aquela cidade estava a fazer. E de boa fé. E realmente acontece uma coisa tremenda, é que Simeão e Levi resolvem vingar-se... Tomar o assunto nas próprias mãos. Nas próprias mãos. E diz-nos que aqueles varões foram circuncidados e depois o versículo 25 diz alguma coisa de horrível. E aconteceu que ao terceiro dia, quando estavam com a mais violenta dor, os dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Dina, tomaram cada um a sua espada, entraram afoitamente na cidade e mataram a todo o macho. Mataram também ao fio da espada Emor e o seu filho Siquém. E tomaram Dina da casa de Siquém e saíram. E, portanto, começa depois, ou continua a descrever uma coisa incrível. É incrível porque eles foram traidores, foram pessoas que não foram corretas, foi a matança, foi a pilhagem, e mais que isto, eles fizeram isto a coberto de um sinal da aliança, que era um sinal sagrado. Portanto, a circuncisão era um sinal de ligação entre Abraão, o seu avô, e Deus, era um povo especial para Deus, e eles utilizam isto de uma forma deturpada e vão provocar uma decisão deste tipo. Na verdade, Jacó ficou tremendamente angustiado, mais uma vez. Aliás, ele refere mais a angústia pelo facto de eles terem feito isto até do que o que aconteceu à própria filha, né? Agora, esta lição mostra-nos uma coisa na família de Jacó. É a natureza humana no seu pior. A natureza humana é incorrigível. E quando nós olhamos para o povo de Deus, que era este povo que estava aqui a nascer, de uma forma assim nós ficamos impressionados. Dina queria ser como as outras. Simão e Levi, vingativos e covardes. Eu estava a refletir sobre isto e lembrei-me do texto de Lamentações, que diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque, na verdade, era a destruição que seria o desfecho mais correto para ali. Mas Deus foi misericordioso. E, na verdade, Jacó teve que continuar a lutar com estes problemas enormes na sua vida. Após este acontecimento, e logo após este acontecimento, aliás, o nosso estudo vira para uma parte diferente e tem como o título deste dia, digamos assim, ou do dia do estudo, que nos diz idolatria prevalecente. É uma espécie de idolatria que vai prevalecendo no seio do povo escolhido por Deus. Eu penso que esta idolatria comprova que continua uma luta no interior daquele povo. Vem até confirmar aquilo que já indicava, segundo a ação de Simeão e Levi. Claro. E também da própria Diná. Sim, claro. É tremendo. Nós temos, como humanos, temos sempre essa tendência para resvalar para os caminhos que não são os de Deus. Jacó estava perplexo e então Deus convidou Jacó a ir a Betel. Foi um convite muito interessante para poder renovar a aliança. Mas uma coisa que chama a atenção logo no versículo 2. Deus chama Jacó para ir a Betel, mas faz um convite. É que Jacó convida toda a família para enterrar os seus ídolos. Eles não poderiam chegar a Betel carregados de ídolos. Havia ídolos de duas origens, segundo nós percebemos na lição. Eram os ídolos que eles tinham roubado na cidade de Siquém, e havia também os ídolos que já tinham feito parte de um outro episódio, que eram os ídolos que vinham da família de Labão. Quer dizer que eles escondiam ídolos. E, na verdade, mais que uma mudança de lugar, de Siquém para Betel, o que Deus queria que aquela família percebesse é que precisava de haver uma mudança de vida. Mais que uma mudança de lugar. Porque os ídolos... Uma entrega total. Enquanto houvesse aquela lembrança ou presença física de alguma coisa que se intrometesse entre eles e Deus, não haveria grande escapatória. É porque os ídolos têm um problema. Os ídolos são ídolos porque eles instalam-se no coração, na mente, no pensamento, e ocupam esse espaço, que é o espaço de Deus.
Exatamente. Eu costumo comparar os ídolos às células malignas. As células malignas ocupam todo o espaço. Rapidamente se multiplicam, tornam-se dominantes, multiplicam-se exponencialmente E rapidamente. e lutam. Lutam realmente para ocupar, realmente tentam dominar. E os ídolos são assim. Os ídolos ocupam um espaço que não é deles, ocupam um espaço que é de Deus. Enquanto eles tivessem ídolos nas suas vidas, Deus não tinha espaço para habitar nas suas mentes. A questão engraçada em relação a isso que o Fernando está a dizer, e é realmente muito importante, o facto de que os ídolos ocupam um espaço que originalmente não é deles, eles não o fazem por conseguirem ter esse acesso pelos próprios sozinhos. Nós é que deixamos o espaço aberto para ou devia estar a ser ocupado com Deus e não é, e deixamos e damos abertura para que esses ídolos entrem e ocupem esse espaço. Sim, sim. E eu até faria uma pergunta agora para pensar. Para onde é que entram esses ídolos? Exatamente. Que é um aspecto muito interessante. Porque os ídolos entram na nossa mente por aquilo que vemos, por aquilo que ouvimos, por aquilo que cheiramos, por aquilo que provamos e por aquilo que tocamos. São os 5 sentidos. Quando nós, e Ellen White fala muito sobre isso, quando nós não cuidamos em proteger os nossos sentidos, eles são as avenidas da alma. São as avenidas da alma. E, portanto, a idolatria é muito subtil. A idolatria pode ser provocada por muitas coisas. O dinheiro pode ser um ídolo. Às vezes são as próprias... Pode ser uma pessoa, um ídolo. Uma pessoa de família, pode ser a esposa, pode ser um filho, pode ser o neto, pode ser um ídolo. E tudo isso, ou as riquezas, ou o dinheiro, o que é que seja, se ocupar a nossa mente, deixa de haver lugar para Deus. Aliás, Jesus disse uma vez que não é possível servir a 2 senhores, não é? Porque, efetivamente, Deus espera que nós tenhamos a nossa mente completamente entregue a Ele. Os ídolos vêm contrariar justamente isso. E quando eles se instalam, eles fazem um altar na nossa mente e põem Deus de fora. Que é uma subtileza que nós temos que ponderar ainda hoje também. Após esta ideia de que Jacó e toda a sua família deviam fazer agora um compromisso com Deus, expurgar tudo aquilo que ainda os impedia de estar mais próximo de Deus e impedia Deus de ocupar o verdadeiro e total espaço nos seus corações, chegámos a um acontecimento infeliz, ou seja, mais um acontecimento infeliz na vida de Jacó, que é a morte da sua esposa Raquel. É verdade. Depois de terminarmos o capítulo anterior, ele a construir um altar em Betel, agora parece quase subitamente, neste capítulo, acontecem três acontecimentos. Um muito bom, que foi o nascimento de um filho, foi o nascimento de Benjamim. Depois, a morte de Raquel e mais uma traição. São 3 acontecimentos que marcam esta parte. Ruben, o filho mais velho de Leia, não teve sorte com os 3 filhos. Envolve-se com Bilha. Bilha era serva de Raquel, que acabava de morrer. Quer dizer, Jacó tinha uma predileção por aquela mulher. A sua serva, naturalmente, também seria uma serva ligada a Raquel, é predita, e era concubina de Jacó. Portanto, ela tinha filhos de Jacó. E Ruben, o filho mais velho, vai provocar esta situação. Há bocadinho eu dizia e repito, é a natureza humana no seu pior. É isto que nós vemos. E é interessante que a Bíblia não escamoteia estas coisas. Expõe-nas, porque nós percebemos como realmente o ser humano é. E temos que ser muito vigilantes. Agora, o que mais me impressiona no meio disto tudo é o versículo, no capítulo 35, versículo 22, que diz assim, termina assim o versículo. E eram 12 os filhos de Jacó. Isto é muito interessante. Depois disto tudo, diz que eram 12 filhos de Jacó. Esta frase para mim é muito significativa, porque 12 é o número da aliança. 12 era o número das tribos de Israel. 12 era o número dos apóstolos. 12 é o número da cidade de Deus. Diz que tem 12 fundamentos, 12 portas, 12.000 estádios. Quer dizer que Deus, no fim daquilo tudo, lembra que aquele era o seu povo. O número 12. Eram 12 os filhos de Israel. Extraordinária a misericórdia de Deus que nos atinge mesmo após toda a nossa apostasia e tudo aquilo, como o Fernando dizia, tudo aquilo que a natureza humana é capaz no seu pior. Graça. Pegando nessa sua expressão, graça, que aplicação é que nós podemos fazer na nossa rotina diária, na nossa vida, não só com Deus, mas também com os nossos próximos? Ellen White tem uma frase mesmo no fim da lição que estudamos na sexta-feira, que diz, nada podemos fazer por nós mesmos. Jesus disse uma vez, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podes fazer.
E outro texto que também é mencionado na nossa lição é: porque quando estou fraco, então sou forte. Quer dizer, nós sem Deus não podemos. Jacó não pôde, os seus filhos não puderam, e nós temos que pensar ponderadamente que não somos melhores que eles e que, se não estivermos seguros na mão de Deus, nós vacilaremos como eles vacilaram. Muito bem. Fernando, muito obrigado por ter estado aqui connosco esta semana, para nos ajudar a entender mais tudo o que aconteceu nesta vida preenchidíssima de Jacó. Quanto a si, amigo da TV Novo Tempo Portugal e ouvinte da Rádio Clube de Sintra, marcamos encontro já para a próxima semana para mais um estudo referente ao livro de Gênesis. Obrigado e até para a semana.